Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas y a todos quienes nos escuchen en este diálogo que vamos a tener con la colega Claudia Battestin, que es de Brasil. Ya la voy a presentar mejor. Simplemente presentarme. Mi nombre es Mónica Fernández Braga, trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes. Ahí coordino un observatorio de educación intercultural y decolonial y hace muy poquito tiempo tuve el placer de sumarme a la dirección de la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Desde esos dos ángulos de trabajo internacional y nacional es que estamos invitando a personalidades, a profesores, profesoras, dedicados y dedicadas a la investigación y al trabajo en campo también, como es el caso de Claudia, y con la intención de llevarles información, de difundir las actividades que realizamos y poder ir haciendo más uniones que impliquen de algún modo esforzarnos colectivamente desde los pueblos de Abya Yala, sobre todo, ¿verdad? Bien, entonces desde ese lugar hoy vamos a estar dialogando con, como les decía antes, con Claudia Battestin. Ella es doctora y magíster en educación por la Universidad Federal de Pelotas en Brasil. Ha tenido una estancia doctoral en la Universidad Jaime de España, Jaime I, perdón, de España, y ha realizado un postdoctorado en antropología por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Es especialista en educación ambiental por la Universidad Federal de Santa María y licenciada en filosofía por UNO Chapecó, de la ciudad de Chapecó. Actualmente se desempeña como docente en el programa de posgrado en educación y en las licenciaturas interculturales indígenas de la Escuela de Humanidades de la Universidad Comunitaria de la región, también de Chapecó, perteneciente a la UNO, a la Universidad UNO de Chapecó. Coordina también el grupo de investigación Zulear o Suelar, Suelar podríamos decir desde acá, desde Argentina, ¿no? Interpreto que es esto de estar por la tierra, por el suelo, ¿no? Me dirás luego si estoy confundida. E integra también otras redes como la red ESIAL, que es una red también que tiene algo así como sede en Argentina, en la Universidad de 3 de Febrero, y ESIAL se dedica a pueblos indígenas también, al estudio y al diálogo con pueblos indígenas y con poblaciones afrodescendientes. Y por último, la última red de la que suelo participar en algunas actividades también es la denominada Red Diala, ¿sí? Que trabaja, es una red latinoamericana de diálogos decoloniales e interculturales. Entonces, de algún modo, hay muchas de nuestras actividades que nos ponen en contacto, como la docencia universitaria, la militancia en términos de la defensa de poblaciones originarias y afrodescendientes, la necesidad de descolonizar nuestras universidades y nuestra cultura tan arraigada a lo eurocéntrico. Desde ese lugar, Claudia, te dejo la palabra. La idea es que nos cuentes un poco sobre tus actividades particulares, pero también sobre todo las de Rediala, que es un grupo, una red de creación muy reciente, creo que debe tener unos 2 años aproximadamente, si no me equivoco. El micrófono es tuyo, yo corto el mío. Adelante. Obrigada, professora Mônica.
É muito bom estar aqui, né? Mesmo virtualmente, né? Podermos intercambiar saberes, utopias e possibilidades, né? Então, admiro muito o trabalho, né, que a professora Mônica vem desenvolvendo desde a Argentina, né, por Nuestra América e coordenando a cátedra, né, que eu também tenho acompanhado alguns movimentos e me uno, né, a vocês por esse diálogo intercultural, né, e decolonial. Então, te parabenizo, né, pela organização e pela sistematização e também pelo momento, né, de poder dialogar e difundir, né, as nossas ideias e por sermos mulheres latino-americanas, né, é um espaço importante. Então, professora, eu vou falar português e em algum momento você pode me chamar, né, para qualquer dúvida e iniciamos então um diálogo. Eu falo aqui do oeste de Santa Catarina, estou muito Brasil, né, muito próximo da fronteira com a Argentina, né? Então pensando que as fronteiras foram criadas, né? Um dia no passado as fronteiras não existiam, né? E os povos eram livres para andar nos territórios. Então eu sempre penso quando se fala em fronteira, o como isso é recente na história dos povos, né? Então, inicialmente, eu vou comentar um pouco desse movimento da rede Yala, né? O próprio nome da palavra termina com Yala, que é lembrando a Bia Yala. Então, nós inicialmente pensávamos em colocar somente o nome Abya Yala, mas compreendemos que não seria um movimento de decolonização, talvez apropriado tirar a América Latina, né? E que conectaria melhor, né? Então, a colonialidade, ela existe, nós vivemos nela, né? Então, o nome da rede ficou Rede Latino-Americana de Diálogos Decoloniais e Interculturais, né? Rede ALA. Então, nós iniciamos no ano de 2019 encontros mais sistematizados e reuniões e diálogos de como nós poderíamos unir as instituições, países, movimentos sociais e até criar a identidade visual, até criarmos alguns espaços de diálogo, né? Ela inicia em meados de 2020, 21. Então, é um movimento recente, né? Nós costumamos chamar de rede, porque ela tem essa mística, essa ideia de trama, de fios, de marcas, de vozes, de lugares, de encontros, né? De uma trama, é onde se intercalam, cruzam pessoas, vivências, memórias, né? Então, de pensar o motivo de ser uma rede, né? Porque nós chamamos de rede, né? E então a identidade visual da rede ALA, ela usa as cores da bandeira da Wipala, né? Isso é algo que nos identifica muito. E utilizamos o mapa da América invertida do artista uruguaio, né, Joaquim Torres Garcia. Podemos partilhar depois, professora Mônica, para que as pessoas possam conhecer pela identidade visual. E a logo, a identidade visual da Rede Ala, as pessoas da rede utilizam para colocar na divulgação dos eventos, de suas instituições, para colocar na capa, na pantalha, dos livros, das apresentações em trabalhos. Então, ela é uma identidade visual que potencializa, que tem uma circularidade, ela circula entre diferentes lugares, né? Enfim, então no primeiro momento, nós tínhamos encontros mais periódicos, mais frequentes, né? E muitas pessoas foram agregando, se unindo, tecendo junto na rede, né? E
E nós temos na rede como pessoas de instituições educativas que trabalham em escolas, em universidades, em movimentos sociais. E por muitas vezes, professora, desculpa, veio essa motivação para institucionalizar a rede, para ela pertencer a alguma instituição. E foi muito consensual do grupo de que seria um movimento contrário, ao revés, de que os grupos das instituições deveriam se unir à rede, que ela teria esse movimento de ser aqui, abraçaria as lutas e os movimentos de cada lugar. Ujú, Isso é bom e é ruim também, porque ela é livre, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter sistematização de organização, claro. né? Então, nós temos na Rede Ala pessoas de 12 países que integram, né? De mais de 20 universidades, de vários movimentos sociais, né? Da América. E, e o que nós ouvimos, Mônica, é que as pessoas elas têm um lugar de referência. Ujú, Então, se elas precisam dialogar com alguém, elas buscam até a rede, né? A Rede Ala apoia esse movimento. Eu consigo alguém da Rede Ala para se unir a alguma atividade ou para discutir sobre uma temática. Então, as pessoas acabam tendo uma autonomia ujú. de levar a rede aonde elas estão. É um pouco assim um movimento, né? Por exemplo, nós teve um jovem que trabalha com relações étnico-raciais. Ele disse: Olha, eu fui falar sobre numa escola sobre educação nos terreiros, na Umbanda, e coloquei a rede Ala, me identifiquei como pertencente à rede, né? Então as pessoas elas têm essa autonomia, liberdade de participar e partilhar, né? De algún Você modo, tem algum perdón que comentário? interrumpa, profesora, me parece algo extraordinario que la red sea una red libre, como mencionás, porque desde ese lugar es mucho más intercultural, si se quiere, desde el punto de vista que es interinstitucional. No hay solamente universidades, sino que también hay grupos étnicos, religiosos, que se quieran sumar y que quieran colocar su voz y que eso es maravilloso para nosotros y nosotras porque nos permite comprender otros espacios, otras culturas que si bien es cierto que nos han constituido, porque en nuestro ser mestizo hay algo de todo eso, pero que no lo conocemos justamente por nuestra formación occidental, ¿no? Entonces, desde ese lugar, bienvenido sea que no se hayan institucionalizado, si bien es cierto que cada uno de ustedes trabaja en una universidad también, ¿no? Entonces, de ese lugar, y escuchaba que decías, Claudia, que si tenés por ahí el logo, el sello de Rediala, luego dejaríamos también algunos enlaces para que varias personas que escuchen puedan comunicarse. Digo, ahí tengo problemas de conexión, me está avisando. Estoy en un lugar apartado de la ciudad, vivo, entonces me suele fallar internet. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, sería interesante que puedas compartir esa imagen de Rediala tan significativa, tan impactante, ¿no? Por la huipala, por el mapa invertido, porque en realidad el mapa
que pone el norte en el norte es un mapa también eurocéntrico, ¿no? Entonces, esta posibilidad de pensarnos como norte más que como sur nos permite trabajar en ese diálogo de hacernos del sur, ¿no? De surearnos, como dice una de las redes que integras, Claudia. Entonces, después dejaríamos enlaces, pero por ahora, si tenés a mano la imagen, podés compartirla, la imagen de Rediala. Y te cedo nuevamente la palabra, ¿no? Ah, bien. Sí, pronto, pronto la apresento. Y que pensamos mucho también, Mónica, que las instituciones perpasan por nuestra vida, ¿no? Entonces, muchas personas acaban saliendo de las instituciones y muchas redes o grupos se quedam com as universidades. Então, foi uma forma de deixar a rede entre as pessoas e não com as instituições, né? Então, esse é um movimento para pensarmos, né? Porque é aí onde nós temos uma integração, né? Eu acho que nós estamos tendo a integração linguística, né? É onde nós podemos pensar numa internacionalização solidária, né? De redes de apoio, de parcerias, de intercâmbios solidários e, e são partilhas, né? Eu acho que é o bem comum de partilhar o conhecimento ou possibilidades, né? De se sentir integrado a um lugar em que as pessoas partilham de um movimento, de um sonho, de uma educação em comum, né? Que é para as pessoas, né? Para os movimentos. Então, nós temos várias etnias indígenas na rede, pessoas dos movimentos sociais, né? E isso muitos comentam, ai, professora. Eu não estou escrevendo num grupo, mas eu acompanho tudo e eu gosto muito. Então, existem silêncios na rede, mas que eles refletem de outra forma, né? E, e nós temos as redes sociais que utilizamos bastante, e dos movimentos que já foi mais divulgado, né? Então, tem momentos, depende quem integra mais, né? Acaba colaborando o canal do YouTube. Então, eu vou partilhar aqui para você, Mônica, aqui para a gente, eu consigo partilhar aqui. Bien, entonces mientras Claudia trata de compartir, eh, a ver, ahí estamos, creo que ahí vas a Puxa, poder compartir. não tô, não tô tendo permisso para compartilhar Ah, un a web. segundito, a ver. Rede Ala en YouTube, solo poniendo esto ya. A ver ahora, Claudia, Ujú, porque yo no lo tengo registrado. Entonces, a ver si te deja compartir. Ahí te puse como anfitrión, así que debería dejarte. ujú. Aún no. A ver. Pero pasa nada, que sai la edición, se puede poner después, o Sí, puede buscar en la internet sí. y compartir, Mónica. Sí, porque no me deja Eh, minimizar la pantalla al estar grabando, no me deja minimizar, entonces no puedo salir a buscar em, el enlace. sí, Pero bueno, esto que estamos haciendo de compartir, ¿no? Esto era ujú, interesante conocerlo. Nosotros desde
desde la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, realizamos anualmente un congreso. eh, Todavía no está bien planteado esto del último, que sería el quinto, el que va a ser ahora en noviembre, pero siempre, por supuesto, están invitadas todas las redes y sobre todo después de haber nos contado que la Rediala a ver, no quiere institucionalizarse de algún modo porque no quiere depender de una institución para Sim. permitir que más personas la integren, ¿no? Entonces, desde ese lugar me parece extraordinario y me parece algo innovador también, ¿no? Porque en líneas generales siempre las redes están integradas por instituciones, ¿no? Hay otras redes que también integro, que justamente con la idea de poder integrar, se llama Red de Cátedras, Uhum. instituciones y personalidades del estudio de la deuda pública. No sé si conoces a Ramiro Chimuris, que es un colega de Uruguay que coordina esa red con la que hemos trabajado también, sobre todo en pandemia, ¿no? En pandemia es que trabajamos mucho con las redes y con esta comunicación virtual, por llamarla de algún modo. Entonces, desde ese lugar, mientras tanto, contarnos alguna anécdota, si te viene, eh, Uhum. respecto del trabajo de campo que haces vos, Claudia, con las poblaciones indígenas y afrodescendientes, ¿no? Eso sería también interesante porque entiendo, he visto algunas entrevistas tuyas y es como que emocionan, ¿no? Emocionan por ese mutuo aprendizaje que se da en el trabajo de campo, ¿no? Así que si querés contarnos algo de eso. Sim. Ah, graças, Mônica. É, então, a universidade, ela é um lugar possível, mas não é um lugar de todos os acontecimentos, né? Então, nós que viemos da filosofia, né, falar da praxis é algo muito sério, é algo muito complexo. E se utiliza tanto a palavra praxis, né? E ela vai muito além da tradução teoria e prática, né? Ela é um modus, né, operandi do bem viver, dá para pensar assim numa ampliação. Então, na universidade, hoje, eu trabalho na assinatura, ou na classe, que se chama Pedagogias Interculturais e Decoloniais. Então, uma vez por ano, né, ela é virtual, e máximo 10 estudantes, e são nesses encontros que nós começamos a estudar, né, sobre os conceitos, sobre quem somos nós, latino-americanos, né, de compreender a história da colonização, que infelizmente nós na América nós não estudamos é, o suficiente sobre quem somos nós, latino-americanos, sobre a questão da identidade, território, né? A maioria não compreende a forma correta, né, o que passa pela escola. E entramos no conceito de cultura, de interculturalidade, decolonialidade. Então, os estudantes eles têm uma introdução e depois eles seguem estudando, fazendo suas correlações. E, além disso, temos o grupo de pesquisa que no Brasil quem trabalha com a pós-graduação tem que ter um grupo de pesquisa cadastrado no, em nível de CAPES, né? Então, se chama SULEAR, que é pensar, né? O SULEAR é um grupo de pedagogias decoloniais, interculturais, que é pensar desde o Sul, né? E desde o Sul global. Então, nós também temos aí um movimento, né, que dialoga muito também com a Rede Ala, e o movimento acontece, né? Então, na universidade, devido essa minha inserção,
eu tenho orientado vários estudantes indígenas da etnia Caigangue, que é o terceiro, quarto povo maior do Brasil. Então, nós temos cerca de 30 mil caigangues e só na região oeste de Santa Catarina são aproximadamente 7 mil caigangues. Então, é muito recente a chegada dos estudantes indígenas na universidade. No Brasil, nós não temos mais que 50 doutores indígenas, pensando quanto somos muitos, um país continental. Então, a minha primeira orientação foi do Getúlio Narciso Caigangue, e ele foi o primeiro, o quinto mestre, do Oeste Catarinense, né? E agora ele entrou no doutorado em educação, e não temos no estado de Santa Catarina nenhum doutor em educação. Então, é muito incipiente, a roda dando na gira, no despacito. Então, o acesso ao ensino superior para os povos originários no Brasil, ela é muito recente, né? Ela não teve políticas públicas, as políticas públicas de inclusão, elas iniciam no século XXI. Então, eu já tenho, agora no momento, né, estou orientando também uma mulher caigangue, já teve outras duas defesas, e com estudante indígena, com uma turma de magíster, de doutorado, todos os estudantes ganham, saem com uma experiência diferente, compreendem uma outra cosmovisão, e não é tão fácil, mas é possível, né? Então, tenho trabalhado sobre o tema das africanidades, né, também das relações étnico-raciais, né? Aqui nós temos uma região muito próxima do Contestado, né? Temos muito a cultura nessa região dos caboclos, né? Que é uma miscigenação do negro com o indígena, com o branco, e, e é uma região com marcas muito fortes ainda da colonização. Então, nós comentamos sempre que o projeto, como Henrique Dussel falava, né, esse projeto ele segue ainda em curso, né, que é o projeto inicial do colonizador, que era conquistar, dominar e Uhum, colonizar. Ele segue, né, Mônica, mas de formas diferentes. E quando nós percebemos isso nos cotidianos, é muito forte, né? Porque as nossas instituições ainda são brancas, uhum. elas ainda são muito eurocentradas, Verdade. é, muito do homem masculino ainda, então a presença das mulheres é muito recente comparar com a história, né? E E nós estamos fazendo esse movimento de volver para casa, não? De voltar para casa e ver quem foram Uhum, as referências que nós tivemos aqui de 1900, 1800. Será que não existia pensamento uhum, criativo, cosmológico? A oralidade, ela deixa isso registrado. Então, as culturas originárias, né? Por que que eu falo a importância da cultura africana? O Brasil foi o país que é difícil usar a palavra, é, que mais raptou africanos uhum, do mundo. É o país que teve mais africanos escravizados do mundo, foi o Brasil. uhum, Então, nós temos no Brasil uma miscigenação muito grande. uhum, E para a Mônica, e para quem vai estar ouvindo, tivemos uma pesquisa que saiu há poucos meses, feita pela USP de São Paulo e com o Ministério da Saúde do Brasil.
sobre o mapeamento do genoma brasileiro. Você compreende o que é o genoma? Sí, 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 sí. Então, foi feito com muitas pessoas e o resultado veio mostrando que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Ou seja, nós somos o país com a maior quantidade de culturas. Ujú, Isso deveria ser um resultado que, se nós temos muitas culturas, nós deveríamos saber conviver claro. entre elas. Mm, E é um país onde tem o maior número de mortes de pessoas do movimento LGBT. mm, Então as coisas não andam bem. claro. É uma contradição, né? Ujú, E só terminando, Mônica, essa pesquisa mostra que o Brasil ele nasce de uma violência, mm, de um abuso, ujú, porque o genoma masculino é predominantemente europeu e as mulheres são negras e indígenas. Então, isso é muito dolorido, ujú, é, pensar o como a mulher no Brasil e na América. Isso dá para ampliar para a América, porque a história se repete, né? ujú, Então, quando nós pensamos, na minha região não tem indígenas e negros, no meu país não tem, é porque eles foram expulsos ou exterminados, porque aqui era o locus, né, o lugar de viver, de habitar originário, né? Então, são questões que não são fáceis para trabalhar, porque não é teoria, nós vivemos isso. Então, causa muita, como a Catarina Walsh dizia, causa fissuras, né? E nessas fissuras nós sentimos dolor também. mm, E, e por esse movimento, desde quando eu era muito jovem, eu participava das pastorais da juventude, que era um movimento que vinha da teologia da libertação, de criar nas igrejas as pastorais, dos encontros, né? Então, eu sempre estive muito próxima da educação popular e dos movimentos sociais. E em todos os lugares que eu estudei, que eu vivi, eu sempre levei esse movimento comigo, sempre busquei estar ao encontro, das comunidades. E hoje aqui na região que eu estou, né, eu integro enquanto apoiadora um conselho indigenista missionário, que é o CIMI, um conselho criado nos anos 70, que foi muito importante para apresentar ao mundo a violência dos povos contra os povos, para busca da legalização dos territórios. mm, Então, é um trabalho voluntário que eu faço e que estou nas comunidades, né? Para formação com a juventude, para encontrar multiplicadores de mm, ações, de donações, de poder ser rede, né? Então, se eu não tenho, mas eu encontro alguém que possa colaborar. Então, somos puentes ou claro. melhor, redes, não? E, e sem nós outros darmos os nomes, estamos fazendo movimentos interculturais, pluriculturais, decoloniais, muito antes de nomearmos isso. Claro. Ujú, Mas é ainda um movimento muito, quiçá, solitário, mas quando encontramos em português se fala muito isso, os pares de luta, nos realizamos, nos fortalecemos. claro. Somos poucos, mas os poucos partilham, comungam de algo em comum. E é isso que dá força para mediarmos
a universidade, a vida pública, os estudantes, a praxis, né? Então, é, são escolhas, são caminhadas, né? E semeaduras. Estive com você, né, Mônica, na Universidade de Quilmes, quando teve a cerimônia de Sí. consagração à Pachamama, que Ujú, foi muito, muito lindo, ujú, e aonde se depositavam las semillas em la tierra, las ujú. oferendas para Pachamama, e nós somos sementes, né? A semeadura, e se põe la semente em la tierra como um estudante, ou um pensamento, ou uma possibilidade. Algumas semilhas, algumas sementes vão germinar, outras demoram mais tempo para crescer, né? Algumas não germinam, mas é, é um pensamento bem das pastorais, mas o importante é seguir semeando. Claro. Pues qué interesante esto de, bueno, en la Universidad Nacional de Quilmes, que es chiquita, este grupo de compañeras con Selva Cena, que hacen todos los años la fiesta, la celebración de la Pachamama, es un grupo muy reducido. Todavía no se alcanza a comprender la necesidad espiritual y cognitiva que tenemos de conocer cómo son esos rituales, ¿no? De conocer o de aprender algo de la riqueza de su conocimiento ético. Me parece que no estamos tomando conciencia de lo que nos estamos perdiendo. Y esto no implica dejar de lado el saber eurocéntrico, porque es lo que nos caracteriza, lo que nos forjó la intelectualidad, pero sí necesitamos poder tener acceso a ese otro saber que eh, cada que uno va estudiando un poco más se da cuenta que no hay individualismo, sino que hay colectividad, que no hay diferencias entre hombres, mujeres o cualquier otra orientación sexual, sino que se complementan, si se quiere, que colaboran, cada uno y cada una de las personas que viven en comunidad colaboran para llevar esa comunidad a mejorarla, a transformarla. Entonces, todo esto que nos enseñó el individualismo occidental, me parece que necesita parangonarse con este otro modo de ver el mundo que es la cultura de las poblaciones originarias. Y también las afro, ¿no? Porque, a ver, han tenido un caudal de resistencia y de guardar, de ocultar su cultura, creo que con una visión amplia del mundo, esperando a que se pudieran abrir paso para comunicar su conocimiento, ¿no? Creo que este siglo XXI nos está permitiendo eso y que la academia resiste, pero de a poco tiene la necesidad de ir incorporando ese otro saber ancestral y que tiene que ver con las poblaciones originarias y también con las comunidades afro y con otras comunidades, ¿no? La verdad es que sabemos poco incluso de nuestras propias poblaciones originarias, ¿no? Poco en el sentido de que solamente nos han enseñado a aquellos que venían con la pluma y que hacían la fogata y que hacían una chocita cuando estábamos en la escuela y no aprendimos mucho más de su conocimiento, de su forma de no sé si de evolucionar o de ir incorporando nuevos saberes y esa gran lucha que tuvieron que hacer para ocultarse. Ahora, cuando es tiempo de desocultar esa gran cantidad de saberes, me parece que más que nunca tenemos que hacer el esfuerzo de poder unirnos, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando, Claudia, en esto que comentabas del estudiante que está en el doctorado y me pregunto si la universidad
em, si la universidad le acepta que entregue sus documentos de tesis en otro idioma que no sea el portugués, o si ese estudiante maneja la lengua de su grupo, ¿no? De su grupo comunitario. Eso es algo que me parece que en algún momento de nuestras vidas institucionales, en este caso, vamos a tener que permitir, ¿no? Es decir, que se escriba en portugués, en el caso de ustedes en Brasil, pero que también se permita expresarse en su propia lengua, ¿no? Esto que estamos haciendo de modo oral ahora en Argentina, por lo menos en la Universidad Nacional de Quilmes, de que vengan las comunidades originarias y que hablen en sus propias lenguas, pero aún no tenemos nada escrito. Entonces, la inquietud era esa, saber si este estudiante está pudiendo trabajar en su lengua materna. Uhum. Ai, Mônica, sí, são muitas questões que nós tendremos que apoiar e pensar. Eh, Se tem uma lacuna no sul do Brasil muito grande com os idiomas pela colonização, pela ditadura. E o que eu estou trabalhando, Getúlio, eles falam o caigangue. Então, veio numa provocação dos professores, por que você não escreve a sua pesquisa em português e em caigangue? E a resposta dele é: eu teria que fazer duas vezes a pesquisa, porque pensar em português é um conhecimento e pensar em caigangue eu acesso outros significados. Mm, Então, e tem muitas palavras que não têm tradução para o português, muito claro. sentimento, muita cosmovisão. Mm, Então, é um desafio muito grande, né? Então, estamos assim aprendendo, né, a ver como, porque as normas do Brasil, em nível de ministério, né, em português, mas algumas instituições já estão ousando a decolonizar isso e fazer, né, com uma autonomia, mas vamos ver como vamos caminhar até lá, né? Mas ele está no português, né, atualmente, mas no mestrado ele fez muita tradução, deixou muito texto em caigangue. ajá. Então, partes de texto dos velhos, dos saberes da comunidade, Mm, que foi um pedido das pessoas que ele conversou, do grupo, para não traduzir no português, para ajá. preservar aquele conhecimento no idioma. Então, ok, né? É algo que é importante. Mas algo, Mônica, que para nós é muito difícil, que nós estamos numa as universidades elas vivem o tempo cronológico, né? E as populações de diferentes culturas, afro, quilombolas, indígenas, eles têm uma outra forma de vivenciar o tempo, né? Então, isso ainda é uma colonização do tempo muito Sí. grande. Ujú, Então, como fazer essa mediação? E nós precisamos construir isso em rede, né? Como deu certo na Argentina, no Brasil ou no México, como nós podemos pensar uma metodologia do tempo, ujú, né? Então, eu acredito muito nessa partilha, nesse intercâmbio de saberes, porque é assim que nós nos fortalecemos, né? ujú, Porque são realidades distintas, mas lutas em comum. Quando eu estive no Chaco da Argentina, em Jujuy, eles perguntavam muito como são os indígenas no Brasil. Eles vivem como vocês, com os desafios na educação, mm, de ter material diferenciado, de ter acesso à educação, à saúde, de
de trazer o idioma novamente, né?